Leitura escolar e comunicação literária. Agradeço o convite para participar nesta jornada da língua portuguesa. É recente a expressão texto literário como o termo literatura, surgidos em 1751 num texto de Diderot. A sua função na sociedade e na escola, porém, é antiga, vinda da Grécia e da Roma. Nas práticas socioculturais, como epopeias e tragédias, na teorização linguístico-retórica, com as poéticas aristotélica e horaciana, e na reflexão pedagógica, com a didática da leitura de Quintiliano e Plutarco. Primeiro, o início da produção artística. Desde Homero, na Odisseia, que as histórias são a matriz da educação, dela saindo os arquétipos humanos tornados universais. Nestes, Ulisses é o único homem perfeito da literatura, preferia James Joyce, escolhendo-o por isso para protagonista da sua obra, por ser um personagem sagaz, corajoso, perturbador, cheio de amor e ódio e pronto para enfrentar todos os desafios. A Odisseia é um texto matricial do decoro e do código moral que governa as ações humanas. E, na viagem de Ulisses de regresso a casa, os desafios correspondem às crises, aos problemas e às aventuras de cada ser humano ao longo da vida. A obra é, assim, um roteiro de vida e uma inspiração para o que cada um de nós quer realizar. Segundo, a teorização linguístico-retórica. A primeira sistematização pertence a Aristóteles, na Poética. Aí desenvolve o processo de compreensão do texto artístico, lato sensu, tornado canónico na compreensão de histórias, no sofrimento de dramas e no sentimento do horror e da beleza do mundo. Pela primeira vez, é assim equacionada a questão estética e a criação artística. Nela se destaca a harmonia e proporção entre as partes e a função purificadora da arte. Ao conceber a arte como uma técnica inserida na polis, com uma função social higienizante, Aristóteles liberta a obra literária da dimensão moral, tão cara a Platão, vendo o prazer estético como catarse da dureza do cotidiano. Mais tarde, Quintiliano, nas instituições oratórias, cria a primeira matriz de análise do texto artístico. Ele havia recebido do imperador a missão de criar a escola pública para a unificação do império, em oposição à escola familiar dos patrícios. Admirador de Cícero, didatizou o seu património retórico no primeiro manual de leitura retórica literária, com as suas regras, os seus tipos discursivos e textuais, os seus ritos e exercícios. Terceiro, primeira didática do texto poético. Parece esquecida hoje, quando tantos ensinam línguas e literaturas, desconhecendo o rico património clássico tão presente ainda nas aulas atuais. Data do século I, a primeira reflexão do texto poético, escrita por Plutarco, com o título Como é que os jovens devem ouvir a leitura dos poetas, de cujo sumário destacamos alguns tópicos. Leitura dos poetas na juventude, vantagens e perigos, ficção dos poetas, atos, descrições e imaginação. A poesia é uma pintura. Lições dadas pelos poetas, modo de interpretar estas lições. Mais tarde, Santo Agostinho aplicará a retórica escolar à pregação, atribuindo uma finalidade a cada estilo retórico. Ao humilde, a exegese e a explicação da doutrina cristã, ao médio, o discurso epidítico, ou o elogio e a crítica, ao elevado, o arrastamento à ação. Quarto, a ficção na vida do homem. O primeiro exemplo de arte e imaginação humana talvez seja o Homem-Leão, ou Mulher-Leoa, da Gruta de Stadel, na Alemanha, 32 mil anos antes de Cristo.
É fruto da revolução cognitiva entre os anos 70.000 e 30.000 a.C., decorrente de formas novas de pensar e comunicar. Observemos um caso não literário de ficção. A lenda da Peugeot. Dessa revolução cognitiva emerge a tagarelice, que ajudou o Homo sapiens, a formar grupos até 150 indivíduos. Como conseguiu ele ultrapassar esse número? Provavelmente no surgimento da ficção, pela qual elevado número de estranhos consegue cooperar graças à crença em mitos comuns existentes na imaginação coletiva, como a tribo, a cidade, o Estado, uma igreja ou uma empresa. Veja-se o caso da Peugeot. Tomou como símbolo um ícone parecido com o Homem-Leão de Stadel, colocado nos automóveis. Nasceu como negócio de uma família em 1896, em França, a 300 km da gruta de Stadel. Hoje emprega cerca de 200 mil pessoas desconhecidas entre si. Embora estranhos, cooperam, produzindo, em 2008, mais de 1,5 milhão de automóveis e obtendo cerca de 55 mil milhões de euros. Em que sentido a empresa existe? Ela está para além dos veículos, proprietários, instalações, acionistas, gestores e funcionários da empresa. A Peugeot pertence a um género de ficções legais chamadas sociedades de responsabilidade limitada, isto é, ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Quinto, sistema de ensino e métodos de aprendizagem. O quadro escolar apresentado mantém-se até ao século das luzes, atravessando as escolas superiores medievais, o surgimento das universidades e dos colégios universitários ou jesuítas e a metodologia correspondente no Ratio Studiorum do século XVI. É Condorcet quem apresenta as ideias mais claras sobre o novo currículo, no seu relatório sobre a educação de 1792. De um lado estão as matemáticas e as físicas, que, diz, desenvolvem as faculdades intelectuais. Nestas, as ideias são mais simples e rigorosas. Portanto, nessas matemáticas e físicas, as ideias são mais simples e rigorosas. As mesmas palavras exprimem aí as mesmas ideias. Do outro lado ficam a literatura, a gramática, a história, a filosofia, que empregam a razão, mas não a forma. As primeiras substituem a ambição de dominar os homens pela de os esclarecer. É que circulava a ideia de que a retórica e o discurso da polis eram um instrumento da razão, com técnicas que dão poder sobre outrem. A linguagem. Mais tarde, estas oposições esbatem-se e procura-se uma educação integrada, cuja finalidade é explicar e guiar para as realidades práticas da vida. Pensa-se que a ciência e a literatura não constituem o fim da educação, mas um instrumento de trabalho criador. Visa-se um ensino racional, cuja finalidade, diz-se na Revue Pédagogique de l'Enseignement Rationnel, em 1853, não é dar ciência, mas sim ensinar a adquiri-la. Tal objetivo obtém-se pela unidade e coerência na assimilação e na verificação dos conhecimentos. Para esse ensino racional contribuem a inteligência e a vontade, em primeiro lugar, e, por último, a memória, como consta dos programas liceais. Presentes estão ainda os métodos ativos, indutivos e progressivos. Por isso, o primeiro dever daquele que ensina é despertar a atividade pessoal do aluno, dar o impulso à sua vontade, garantir o seu concurso ativo. Sexto, a natureza didática da literatura. São, porém, os fundadores do romantismo que fixam a natureza didática do fazer poético e da leitura literária. Victor Hugo, em França, expõe uma filosofia da educação literária no poema Função do Poeta, onde podemos ler: o poeta vem preparar dias melhores. Povos, escutai o poeta.
Escutai o sonhador sagrado. Ele lança sua chama sobre a verdade eterna. A todos do alto ele a revela, pois a poesia é a estrela que leva a Deus, reis e pastores. Garrett, em Portugal, partilha a mesma filosofia ao afirmar: derramar pelas nações o ensino fácil, uma instrução intelectual e moral, é a missão do poeta. E sublinha: os poetas fizeram-se cidadãos. Querem ir solicitar na praça os sufrágios populares. Os leitores de hoje querem verdade. A do passado, no romance histórico. E, na novela da atualidade, a de si próprio e do seu tempo. 7º. Práticas de produção e leitura do literário. Testemunhos. Agostina Bessa Luís, confrontada com a presença dos seus textos no ensino e nos exames, com a ameaça de perder leitor, responde: a educação assenta em textos escolhidos. A educação é, sobretudo, uma sementeira, não é? Incute-se o gosto, muitas vezes diferente do gosto pessoal de cada um, não é? Mas a verdade é que se tem que semear aquilo que representa uma sociedade, o estilo de uma educação, o estilo de uma cultura. Alberto Manguel, autor da obra Uma História da Leitura, afirma no discurso de cedência da sua biblioteca pessoal à Câmara Municipal de Lisboa no passado dia 5 de setembro. Desde que aprendi a ler, a complexa experiência do mundo começou por se me apresentar através das palavras. Quando me deparei com a experiência real, dispunha de histórias que me permitiam descrevê-la. Tudo o que alguma vez me tenha acontecido, aconteceu primeiro em algum livro. Como diz Álvaro de Campos, tudo é literatura. É nos livros que assenta a nossa identidade. Conclusão. Uma ideia atravessa este nosso percurso heurístico. A ficção é essencial ao homem. Ela acompanha-o do berço à sepultura, fundamenta o seu passado e alicerça o seu futuro. A porta de entrada na ficção é a leitura do homem e do mundo e também do texto literário. Este não é mais do que o prolongamento do espaço do ser e estar do homem na ficção. Deste modo, a leitura literária escolar será o acesso ao crescimento dos jovens e ao desenvolvimento do seu mundo pessoal e comunitário. Nesses caminhos, eles são guiados pelos professores, em diálogos socráticos prazerosos, com sucesso garantido. Boas leituras para uns e para outros. Obrigado pela atenção.